noite. Que bom saber que a igreja está reunida aí na sua casa. Que bom saber que mesmo meus olhos não vendo vocês, vocês aí podem me ver através desta apresentação, através deste nossa espécie diferenciada de culto, não é isso? Culto online, e a gente quer cultuar juntamente com você. Esse é um dia muito especial, é o dia que o Senhor preparou para nós, como igreja, festejarmos, nos alegrarmos e, acima de tudo, celebrarmos a Ele, Senhor. Celebrá-lo por aquilo que Ele é em nossas vidas, pela salvação que Ele tem oferecido a cada um de nós. Então, segundo a Igreja Batista de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desejo do meu coração que essa noite seja uma noite extremamente abençoada para você. Vocês que estão se chegando agora, vocês que estão acessando agora o canal do YouTube, nós queremos já falar um pouquinho sobre as atividades que envolvem a nossa igreja. Nós não deixamos de ter as atividades. Então, eu quero lembrar as nossas orações, não é isso? Temos orado todos os dias, temos recebido motivos de oração. Nós estamos neste mês de junho, nos 30 dias de oração por missões estaduais, missões aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então eu quero convidar você a não estar fora deste desafio. Então, por favor, esteja atento aí aos nossos grupos de comunicação. A irmã Laodiceia tem sido aquela que tem nos ajudado, juntamente com a irmã Dulce e outras irmãs mais, fazendo chegar a nós, através dos grupos, os motivos para nós orarmos. Lembrar aqueles corajosos e corajosas que às 5:30 da manhã, nas terças-feiras, têm se encontrado comigo. A gente tem orado uns pelos outros, a gente tem podido receber uma porção da palavra de Deus, e a gente tem se alegrado juntamente com outros irmãos, até mesmo distantes de nós, aqui de Campo Grande, mas que estão participando também conosco da oração. Então peço a vocês que estejam atentas a isso. Não se esqueçam do horário de atendimento da nossa secretaria e administração, de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã até às 11. Então, nós não podemos nos esquecer disso, tá ok? Eu quero lembrar aos irmãos que neste tempo de pandemia, Deus tem dado a oportunidade de nós pensarmos não somente em nós mesmos, não pensarmos apenas na nossa família, mas Deus tem nos dado a oportunidade, irmãos, de refletir sobre a necessidade que outras famílias estão tendo também. E Deus tem nos abençoado de forma que a gente tem repartido daquilo que temos com aqueles que não têm, às vezes até mesmo o que comer. E eu quero dizer da minha gratidão ao meu Deus pela sua vida, por você estar entendendo esta necessidade das pessoas. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria, porque melhor coisa, abençoada coisa dar do que receber. Então, nós vamos continuar ainda doando alimento, porque famílias há que estão sendo atendidas pela nossa igreja. Então, por favor, se você puder fazê-lo, faça, trazendo aqui na igreja, deixando na secretaria, para que a gente possa fazer chegar as famílias necessitadas, essa ajuda, essa bênção. Então, pedimos a você que esteja atento a isso. Continuem orando, irmãos. Nós estamos a cada dia mais nos aproximando do retorno aos cultos presenciais. Talvez você já esteja dizendo assim: por que a igreja tal voltou? Por que a igreja tal voltou e a nossa não voltou ainda? Vocês fiquem atentos, porque o pastor vai estar passando para vocês. Quando nós estivermos seguros de que está no tempo, nós vamos estar voltando então, para que a gente possa de forma segura estar adorando a Deus aqui no santuário, tá ok? Então essas são as comunicações que nós temos para vocês nesta noite. Vamos cultuar, vamos adorar a Deus, porque esse é o tempo de nós assim o fazermos. Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor a nossa adoração desta noite. Feche os seus olhos aí, você que está chegando agora, dá uma paradinha e vamos falar com o Senhor. Pai querido, recebe, Senhor,
a nossa adoração, recebe o Senhor o nosso louvor, pois, Senhor, temos preparado para Ti o culto de adoração nesta noite. Já estamos como igreja, Senhor, reunidos em nossas próprias casas, junto, Senhor, às nossas famílias. Queremos agora, Senhor, rogar a Ti que tudo quanto fizermos, Senhor, seja com um único objetivo, o objetivo, Senhor, de adorar-Te na beleza da Tua santidade, agradecer-Te, Senhor, pela obra salvadora em nossas vidas, através de Jesus Cristo, Teu Filho, Deus, agradecer-Te, Senhor, pela nossa salvação. Pedimos-te, Senhor, que Tu estejas abençoando cada irmão que vai estar participando dos momentos de adoração, de louvor. Tu possas estar usando, Senhor, as mãos, os pés, a voz de todos os que trabalharão nesta noite conosco, e Tu possas abençoar também, Senhor, os Teus filhos em suas casas. Dirige-nos, Senhor, neste tempo em que nós estaremos juntos. Dá-nos a alegria, Senhor, da Tua presença. Dá, Senhor, com que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa alegrar o nosso coração neste primeiro dia da semana. É a oração, Senhor, que nós fazemos a Ti, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quero convidar você a adorar o Senhor conosco nesse momento, através desses cânticos, adorar aquele que é nosso Deus de amor, nosso Salvador, nosso Rei dos Reis. Então vamos com alegria e com gratidão cantar ao Senhor nesse momento. Você pode nos acompanhar com calma se você desejar. Misericórdia, Teu poder.
do Senhor no Salmo 20, verso 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Amém? Isso que nós vamos cantar agora. Nada paga a minha fé, senão na graça de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Quero convidá-los à leitura de Lamentações, capítulo 3, verso 25 e verso 26. Leia comigo. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Nós vamos nesse instante estar orando. É o momento em que nós separamos o nosso culto para nos apresentar ao nosso Deus os nossos pedidos, a gratidão do nosso coração pelas bênçãos que o Senhor tem trazido a cada um de nós e as nossas famílias. Eu quero fazer alguns destaques e quero fazê-lo no sentido de que sejam, primeiro, os nossos motivos de agradecimento. Agradecer a Deus pelos aniversariantes desta semana. Teremos aniversariantes começando amanhã, dia 8, segunda-feira. Temos o irmão Antônio Souza e a irmã Evanilde completando mais um ano de vida conjugal. E também no mesmo dia 8, o José Arnaldo e a Edneide também completando mais um ano de caminhada conjugal. Temos aniversário de casamento da irmã Maria Gorete e do Francisco. Sábado, dia 12, temos aniversário de Keila Adriana Belmonte de Oliveira Ramos, a Keilinha, esposa do irmão Henrique. Leida Vaz de Castro, Reginaldo Henrique Soares Lima, Tessie Nantes de Brites Vilhalba
e Valdomiro e Helena, também aniversário de casamento. Agora, irmãos, nós temos muito a agradecer a Deus pela recuperação de saúde de muitos dos nossos irmãos, mas alguns que nós queremos ainda continuar colocando seus nomes nas nossas orações, como por exemplo a família do irmão Sérgio Torres. Sua mamãe passou por uma nova cirurgia esta semana, está em recuperação em sua casa. Irmão Paulo Eduardo Monteiro, em tratamento ainda, Juliana Maciel. Queremos lembrar a nossa igreja para que nós possamos orar pelos missionários do nosso estado. Nós estamos neste mês de junho realizando 30 dias de oração pelos missionários do campo aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então você com certeza deve estar recebendo em sua casa as nossas comunicações a respeito destes dias de oração. Temos cada dia recebido o nome de um dos nossos missionários para que a gente esteja orando em favor deles. Orar pelas nossas igrejas, pelo momento em que nós estamos atravessando com a aproximação do retorno dos cultos presenciais. Orar pelos profissionais da área de saúde e segurança. Em nossa igreja temos vários irmãos e irmãs que trabalham na área de saúde, trabalham na área de segurança, os demais profissionais que já estão aí movimentando-se através da sua área profissional. Irmãos, não podemos nos esquecer de orar pela classe política do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Nós queremos convidar você para que a gente possa estar se preparando para o tempo de oração. Como é bom poder pertencer
Pai, como é bom poder, Senhor, cantar canção como esta, que fala de esperança, que fala de certeza, que fala, Senhor, de algo que nos leva a confiar cada vez mais em Ti, Senhor. Como é bom, Senhor, lembrar do texto bíblico de Lamentações, quando o Teu servo o profeta Jeremias, ele olha para trás e diz que gostaria de trazer à memória aquilo que poderia lhe trazer esperança, e ele vai dizer que o que traz esperança é saber que as misericórdias Tuas não têm fim, elas são novas a cada manhã, papai. Deus, quantos somos, ó Deus, os que necessitam de cuidados especiais da Tua parte. Quantas vidas, Pai, Tu já abençoastes com cura, com altas hospitalares. Outros, Pai, Tu recolhestes para Ti, Senhor. Tu não deixaste de ser Deus, porque Tu os chamastes, mas Tu os recolhestes, ó Deus, para Ti. Como assim, Senhor, Tu haverás de nos recolher em algum momento da nossa vida, não sabemos quando, mas precisamos estar preparados para este tempo, ó Deus. Que a Tua graça, Senhor, seja de forma efusiva sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, pedimos-Te a Tua manifestação poderosa, ó Deus, sobre as vidas cujos nomes, Senhor, fizemos menção. Irmãos queridos nossos que passaram, Senhor, por cirurgias, mas que agora, Senhor, estão em tratamento em suas casas. Pai, visita-os, Senhor, com poder e glória, papai. Deus, queremos colocar diante do Teu altar também, Senhor, a nossa gratidão por vidas de famílias, membros de nossa igreja, que no decorrer desta semana, Senhor, vão estar completando mais um ano de caminhada. Pelo menos 3 casais, ó Deus, nesta semana farão isto. Quantos outros, Senhor, estão somando em sua existência mais um ano, Pai. Obrigado, Deus, pelo que Tu tens feito a vida desses Teus servos. Te peço, Pai, que o Teu favor seja abundante na vida desses nossos irmãos, que sejam servos fiéis a Ti,
que se disponibilizem, Senhor, a cada dia para o teu serviço, que por amor a ti, Senhor, eles possam testemunhar, Senhor, da tua graça, possam falar, Senhor, que tu és um Deus perdoador, que tu és, Senhor, um Deus que cura as nossas feridas, mas tu és um Deus, Senhor, que estás muito mais preocupado com a nossa eternidade do que propriamente, Senhor, com aquilo que nós estamos aqui de passagem, ó Deus. Papai, recebe, Senhor, a nossa gratidão, fala, Deus, ao nosso coração a cada dia, é a nossa oração, Senhor, é a oração que nós fazemos a Ti, Senhor, agradecido por Cristo Jesus, o nosso único e eterno Salvador, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém, Senhor, amém e amém, Senhor. Meus irmãos, como a gente tem feito sempre nos nossos cultos, sejam eles presenciais, sejam eles à distância, como tem acontecido nesses últimos 2 meses pelo menos, nós temos tido a oportunidade também de poder fazer a dedicação dos nossos dízimos, da nossa oferta. Quero mais uma vez estender à minha igreja a minha gratidão pela seriedade dos irmãos, pela fidelidade dos irmãos aos compromissos com Deus, aos compromissos com a igreja, a forma como os irmãos têm ajudado a sua igreja. Queremos continuar orando para que Deus esteja despertando mais vidas ainda, a que elas possam cooperar financeiramente com a sua igreja, para que a gente possa dar continuidade àquilo que está na responsabilidade nossa, minha e de vocês também. Então eu louvo a Deus por você e gostaria que você pudesse aproveitar esse momento. A tecnologia tem concedido a nós, neste tempo, a oportunidade de podermos adorar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, mesmo sem sair de casa. Então você que tem o seu aplicativo do seu banco, faça a transferência do seu dízimo, da sua oferta. Estamos iniciando o mês, com certeza Deus tem abençoado você com o seu trabalho, com o seu sustento, e você com certeza tem também ajudado a sustentar a sua igreja aqui na cidade de Campo Grande. Então, enquanto nós estivermos ouvindo uma canção, que a gente vai ouvir daqui um pouquinho, você vai poder fazer a sua dedicação, sabendo que os números das contas, tanto o Banco do Brasil quanto o Caixa Econômica, estarão sendo disponibilizados para vocês. Então vamos fazer isso e depois ao final nós vamos orar. Ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir, a vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza e muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza.
veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza e muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza e muito mais de você. Muito mais de você. E muito mais de você cuidará. Pai, nós queremos nesse instante, Senhor, após termos tido a oportunidade de dedicar a Ti, Senhor, as nossas vidas, através da dedicação dos nossos bens. Sabemos, Pai, que não somos merecedores do Teu favor, do Teu cuidado, mas, Senhor, Tu tens nos sustentado e nós estamos convictos, Senhor, desta verdade. Tu tens nos dado, Senhor, o nosso trabalho, Tu tens, Senhor, nos dado o nosso sustento e nós queremos, Senhor, Te agradecer por isso. Mas, Senhor, queremos não somente agradecer, mas queremos também devolver a Ti, e assim o fizemos, Pai, devolvendo a Ti aquilo que não nos pertence, que são, Senhor, os nossos dízimos. Mas podemos fazer além dos nossos dízimos, Senhor, podemos também dedicar as nossas ofertas, Pai. Rogamos-te, Senhor, que aquilo, Senhor, que acabamos de apresentar no Teu altar, aquilo que acabamos de consagrar no Teu altar, ó Deus, possa ser útil para o engrandecimento do Teu nome, para o crescimento do Teu reino, para abençoar vidas através da ação social, abençoar vidas através da obra missionária, Deus, e servir também, Senhor, para o custeio da Tua obra, Senhor, aqui em nossa igreja. Obrigado, Deus, pelas famílias. Pedimos-te, Senhor, que Tu cuides de nós, para que não haja um só necessitado entre nós, mas que todos possamos, Senhor, ser nutridos e fartos por Ti, Senhor, através dos Teus cuidados. Visita-nos, Senhor, a cada dia, abençoa-nos, Senhor. Obrigado pela fidelidade dos Teus servos, obrigado pela fidelidade da Tua igreja, Senhor, aqui deste lugar. Guarda o Teu povo, guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda, Senhor, as nossas famílias. É a oração, Senhor, que nós fazemos a Ti, agradecidos pelo nome de Senhor Jesus Cristo, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, que alegria quando chega esse momento da mensagem, o momento em que nós vamos
refletir acerca da palavra de Deus, e é alguma coisa que me traz uma saudade muito grande. É o momento em que eu peço a vocês, para que vocês, onde vocês estão, vocês me mostrarem a Bíblia de vocês. Eu não posso vê-las, porque vocês estão distantes de mim, mas eu gostaria que você agora pegasse a sua Bíblia, porque daqui um pouquinho a gente vai fazer a leitura no texto que vai nos ajudar naquilo que nós vamos conversar com vocês no dia de hoje, tá ok? Deixe sua Bíblia preparada aí. Meus amados irmãos, a atual circunstância que tem cercado as nossas vidas tem nos feito pensar em algumas coisas que normalmente nelas não pensaríamos se estivéssemos em meio à correria que até há pouco mais de 2 meses e meio nós estávamos vivendo. Foi imposto a nós um novo estilo de vida. Alguém obrigou-nos a nos recolher em nossas casas, objetivando uma espécie de autoproteção, de proteção dos nossos familiares, principalmente os mais idosos, assim como eu, e os portadores de algum tipo de comorbidade que o classificasse como grupo de risco, em caso de alguma contaminação. Esse tempo, queridos, tem me feito lembrar de uma frase que recebi de uma professora de português, na minha primeira aula que tive com ela, quando estava iniciando o 2º grau. Ela colocou no quadro a seguinte frase: stop, o carro parou, ou a vida. Às vezes, queridos, me pego pensando nisso. Stop, a vida parou. Tudo precisou mudar, nosso ritmo de atividades, nossa ação enquanto profissionais das mais diversas áreas de trabalho. Precisamos buscar uma saída, e aí fomos à luta. No entanto, descobrimos que o quadro vivido agora está tirando de nós algo de mais importante que eu e você viemos guardando, viemos desfrutando, que é a nossa liberdade. E isso tem trazido certo sentimento de infelicidade, insatisfação, tristeza, abatimento, depressão e algumas outras coisas mais. Mas olhando para tudo isso, eu descubro que eu e você temos um porto seguro, temos alguém por quem chamar, temos alguém por quem buscar ajuda. E pensando nisso, minha proposta para você nesta noite é buscar através de um dos salmos da palavra, alguma palavra que possa trazer-nos ânimo maior, que possa fazer brotar em nós novamente a alegria, mesmo em meio a este caos social em que estamos nele inseridos. Aproveito também o momento em que nós, Igreja Batista Brasileira, estamos no dia de hoje celebrando o Dia do Homem Batista, para agradecermos também ao Senhor a vida de todos os homens que fazem parte das nossas igrejas. E aí, o que fiz? Procurei unir o útil ao agradável. Fui buscar resposta sobre felicidade. Isso para mim, o útil. E o agradável, que é o celebrar o Dia do Homem Batista, que me levou então ao texto do Salmo de número 1. E eu quero convidá-los então à leitura do mesmo, do verso 1 até o verso 6, que são os versos que compõem este Salmo 1 da Palavra de Deus. E eu quero, a partir da leitura destes 6 versos, eu quero pensar com vocês, pegando também uma carona, no tema central das igrejas batistas para o ano de 2020, celebrando a glória do reino de Deus, buscando a verdadeira felicidade. Volto ao texto da palavra para a leitura do mesmo, e você, por favor, acompanhe comigo aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, ou pegue o seu celular, e vamos fazer a leitura juntos. E a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos, queridos, é o que podemos denominar de livro de hinos e de orações da Bíblia. Estes foram escritos por diferentes autores. Crê-se que durante um período de mais ou menos 700 anos, e foram usados pelo povo de Israel em suas reuniões de adoração a Deus. Existem vários deles, vários tipos de salmos, como por exemplo, hinos de louvor a Deus, orações pedindo ajuda e proteção e salvação, pedidos de perdão, canções de agradecimento por bênçãos recebidas, súplicas para que Deus castigue os inimigos e outros. Note bem uma coisa: Jesus cantou salmos e os citou várias vezes. Salmos são citados mais de 100 vezes pelos escritores dos livros do Novo Testamento. Através dos séculos, os salmos têm sido uma fonte de inspiração e devoção para os cristãos e para a igreja, tanto nos seus cultos de adoração a Deus, como em seu trabalho de evangelização. Em primeiro lugar, gostaria de pensar com vocês, a partir da nossa temática, celebrando a glória do Reino de Deus, buscando a verdadeira felicidade, pensando que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Há uma outra versão da palavra de Deus, Nova Bíblia Viva, que diz assim: feliz é aquele que não anda na opinião de pessoas más. Versos de 1 ao 3 deste Salmo de número 1, ele diz assim, o salmista: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Felicidade. Quem não gosta de viver? Quem não gosta de ser feliz? Diz alguém que felicidade é uma espécie de sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, de satisfação, condição da pessoa feliz, satisfeita, alegre, uma pessoa contente. As razões para ser bem-aventurado aqui no Salmo de número 1, no primeiro verso, é diferente das razões apresentadas pelo salmista no Salmo 32, verso 1. Note bem, no Salmo 1, verso 1, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1. Agora Salmo 32, verso 1 diz assim: como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas
e seus pecados apagados. No Salmo 1, as bênçãos são o resultado do comportamento apropriado, ao passo que no Salmo 32 fala de bênçãos que vêm como prova do perdão de Deus. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que receberam o perdão de seus pecados, e por isso a culpa de suas transgressões não pesa mais sobre a sua mente, seu coração já não se ocupa mais com esse sentimento, sua consciência já se tornou despreocupada, já não lhe perturba mais. E esta bem-aventurança, ela é concedida a todo pecador que buscar ao Senhor Jesus Cristo. No Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 1, queridos, ele serve como introdução a todos os demais salmos da palavra, em número de 150 nesta coletânea, e nele nós podemos destacar uma espécie de contraste entre dois tipos de pessoas, do ponto de vista do Criador, apresentando cada tipo um conjunto de princípios de vida. Note bem uma coisa: primeiro, os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. Volto ao texto nos versos 1 e verso 2: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Segundo, os ímpios, que representam o modo de ser e as ideias do mundo, que não permanecem na palavra de Deus e que por isso não têm parte na assembleia dos justos, ou na assembleia do povo de Deus. Veja o que diz versos 4 e verso 5 deste mesmo salmo. O salmista diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Perceba uma coisa: Deus conhece e abençoa o justo, porém o ímpio não tem parte no reino de Deus. Paulo, escrevendo sua primeira carta aos crentes da cidade de Corinto, no capítulo 6, no verso 9, ele vai dizer assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? A felicidade, queridos, está nas mãos daqueles que decidem abrir mão de andar em conformidade com os ímpios. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado ou feliz, podemos ver dentro de uma perspectiva individual, tratar-se de uma profunda alegria e satisfação em Deus. Dentro do contexto de uma perspectiva da comunidade cristã, estaríamos fazendo referência à obra redentora na vida deste bem-aventurado. E o homem bem-aventurado, ele é inicialmente descrito como alguém que evita algumas associações. E o salmista diz que a primeira associação que ele evita é que ele não pode andar em comunidade, ou melhor, em conformidade com os conselhos dos ímpios.
isto é, ele não adota os seus princípios. Mas o salmista diz também que ele não se detém no caminho dos pecadores, isto é, ele não imita as práticas destes para o mal. Mas o salmista vai um pouco mais à frente, e além de ele dizer que ele não anda em conformidade com o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ele vai dizer também que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, isto é, o bem-aventurado não toma a posição de escolhê-los como seus companheiros, não anda, não para com eles, não se assenta à roda desses. Este primeiro verso ressalta, amada igreja, a distinção entre justos e ímpios, entre crentes verdadeiros e aqueles que não são, pois crentes verdadeiros podem ser conhecidos pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam e pelas pessoas com as quais convivem. Vou fazer uma pergunta a você, por favor. Você não precisa responder a mim quando nós nos encontrarmos, mas eu gostaria que você respondesse para você mesmo, ou que você pudesse ter clareza e responder para Deus. Com quem você tem andado? Talvez você venha dizer diretamente: com a minha família, pastor. Tudo bem, mas fora a sua família, com quem você tem andado? As pessoas com quem você anda têm dividido o seu precioso tempo? São pessoas confiáveis ou são pessoas que possam ser consideradas como alguém inimiga do Evangelho, inimiga de Deus? Se for, convido você a rever seus valores, convido você a repensar sua conduta com respeito àqueles com quem você tem andado. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas e destrutivas oferecidas pelo mundo. O homem feliz ou bem-aventurado não anda em conformidade com os preceitos dos ímpios. Aquele ou aquela que buscam a verdadeira felicidade, celebrando a glória do reino de Deus por suas escolhas, a estes Deus abençoa de forma maravilhosa. O salmista, ele apresenta uma espécie de uma alegoria para facilitar a nossa compreensão ao olharmos para este salmo de número 1. E ele diz que o bem-aventurado, aquele que não anda no caminho dos ímpios, aquele que se distancia dos pecadores, aquele que não se detém entre eles, que não assenta na roda desses que escarnecem, esse homem bem-aventurado, ele vai buscar o seu prazer na lei do Senhor, porque ele alegra-se em poder nela meditar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amados, o homem ou a mulher espiritualmente feliz é caracterizado pela contemplação consistente e a interiorização da palavra de Deus em sua vida. Sabe por quê? A palavra de Deus deve ser prioridade na vida de todo cristão. Só esta palavra, queridos, pode realinhar a nossa visão do mundo diante da perspectiva divina. Não podemos nos conformar com este século. Paulo diz que nós não devemos nos conformar a este século, com as imposições que o mundo faz, imposições essas que têm nos afastado do Senhor.
O único modo de caminharmos firmemente em santidade na vida cristã, em direção à eternidade com Deus, é renovando a nossa mente através da meditação em sua palavra. É isso que Paulo fala quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Pelo estudo sistemático da palavra, aquele ou aquela que é bem-aventurado vai crescer espiritualmente, pois a palavra é a sua marca característica de fé e prática. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, preste atenção, para que você não confunda a minha fala. Tem muito crente se achando, por já ter lido determinado número de vezes a Bíblia. Isso é importante? Sim, é importante. Mas tem uma coisa: de nada adianta lermos inúmeras vezes a Bíblia, se não aprendermos a viver o que nela está escrito, os seus preceitos, os seus ensinos, aquilo que Deus coloca para que nós aprendamos a respeito do que é ou não pecado, do que é do que podemos e o que não podemos, o que devemos e o que não devemos. Se temos lido a Bíblia e não temos ainda conseguido nos apercebermos desta verdade, vamos precisar voltar lá ao início dela novamente e pedir clemência ao Senhor para que Ele nos ajude a obedecer tão somente. Quantidade, queridos, sem qualidade, quantidade sem mudança de vida, pouco adianta. A chave para isso está no texto que diz, lá no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você quer seguir a Deus de modo a ser um bem-aventurado, deverá conhecer e praticar aquilo que determina a sua palavra. Isso porque a felicidade e a bem-aventurança acompanham aquele que se deleita e medita continuamente na palavra de Deus. Agora, note uma coisa: esta meditação não tem nada a ver com conhecimento intelectual, mas tem a ver com obediência constante à vontade expressa na palavra de Deus. Em segundo lugar, a busca da verdadeira felicidade promove promessas ao bem-aventurado. Verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Numa outra versão, na estação própria, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Meus queridos, que grande promessa Deus faz a cada um de nós, em termos daqueles que obedecem a sua palavra. E ele vai dizer que o resultado desse tipo de vida é ser comparado a uma árvore sendo firmemente plantada. E é interessante que o Salmo primeiro vai falar em produtividade. Darão frutos na estação própria. Produtividade simbolizada pelo fruto da árvore, prosperidade em todos os seus atos. Há uma frase interessante no fechamento deste verso: e tudo quanto fizer prosperará. Não significa, queridos, que o justo, que o bem-aventurado, que o feliz será imune ao fracasso ou às dificuldades que a vida porventura lhe impuser.
Também não se trata de uma garantia de saúde, riqueza e felicidade, mas significa que quando aplicamos a sabedoria de Deus à nossa vida, eu e você estaremos produzindo o melhor, e além de produzirmos o melhor, estaremos tendo a aprovação de Deus. Da mesma maneira que uma árvore absorve a água, os sais minerais e produz frutos deliciosos, nós também devemos absorver a palavra, a fim de termos atitudes que possam honrar a Deus, naquilo que fazemos, naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Para alcançarmos algo que vale a pena, devemos ter a palavra de Deus em nosso coração. E tudo quanto fizer, prosperará. Isto inclui, queridos, sua família, seus filhos, seu casamento, seus negócios, seu ministério, seu emprego, sua saúde, sua profissão, e tudo quanto fizer prosperará. Isto significa que Deus vai fazer cumprir em sua vida o tudo que Ele promete. Mas é necessário, porém, que eu e você possamos ter um entendimento do seguinte: não há promessa de Deus que não exija de nós uma ação responsável, ou seja, algo que não tenhamos o que fazer. Nenhuma pessoa irá prosperar até que comece a fazer o que Deus ordena. Não espere, amados, que as respostas de Deus se encaixem em sua agenda de compromisso. Lembre-se, as respostas de Deus aparecem quando você coloca a palavra de Deus em sua prática de vida. Escondi a tua palavra no meu. Em terceiro lugar, a busca da felicidade é apenas para os obedientes à palavra. Percebam, não é para pessoas ímpias. Verso 4, o salmista diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Moinha, você já parou para pensar o que isto significa? Talvez para famílias de nossa igreja e de outras igrejas que trabalham com a agricultura, saibam muito bem o que significa a moinha. A moinha nada mais é do que fragmentos de palha que fica à eira após debulharem-se os cereais, e que deve ser removida para que o grão possa ficar apenas ele. A moinha, ela pode ser removida por dois processos: um chamado debulha, debulhar o trigo, disse o poeta, e o joeiramento. O joeiramento nada mais é do que o agitar numa joeira, para separá-lo do joio, para escolher, separando o bom do mal, ou seja, selecionar. Por ser muito leve essa moinha, ela é levada para longe pelo mais fraco vento que sopra, enquanto o bom grão cai de novo sobre a superfície.
A moinha, queridos, é a alegoria do ímpio que segue sem direção. O grão representa o justo, o homem que pode ser usado por Deus. Porém, diferentemente do grão, o ser humano pode escolher que caminho deseja seguir. Tal como o vento espalha os fragmentos de palha quando o cereal é debulhado ou joelhado, assim os ímpios não serão inocentados, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. É importante, ou melhor, é interessante que o Salmo 1, ele descreve os ímpios impenitentes a partir de 3 quadros complicados. O primeiro deles vai dizer que o ímpio é como a moinha lançada para longe por forças que não se conseguem ver. Serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. E por último, perecerão eternamente. Se você quer desespero, fique junto aos pecadores e escarnecedores. Mas se deseja a bênção de Deus, faça amizade com aqueles que amam a Deus, o Senhor, e a sua palavra. Concluindo, para celebrarmos a glória do reino de Deus, buscando a verdadeira felicidade, precisamos então, queridos, abrir mão de companhias que possam ser vistas como pessoas ímpias, pessoas de caráter dúbio, caráter duvidoso. Precisamos não estar detidos em caminhos de pessoas cujas vidas estejam distantes do caminho de Deus. Precisamos não nos assentar na roda de pessoas que escarnecem das coisas de Deus. Porém, precisamos sentir prazer em viver em conformidade com as leis do Senhor, nelas meditando de dia e de noite, pois no momento em que isto vier a acontecer, seremos os bem-aventurados apresentados pelo salmista, e tudo quanto fizermos, seremos abençoados e prosperaremos em todas as coisas em nossas vidas. Como você deseja ser visto por Deus? Como um bem-aventurado ou como um ímpio? Que sejamos homens e mulheres bem-aventurados, que busquemos de fato a verdadeira felicidade para as nossas vidas. Que o dia de hoje possa ser, para cada um de nós, um dia de reflexão, principalmente nós, homens batistas, que queremos proclamar a glória do reino de Deus, buscando a verdadeira felicidade, que nós possamos encontrar essa felicidade através da palavra de Deus, pois ela é única, ela revela o amor do Pai sobre cada um de nós. Que para tanto, o Deus da palavra aplique sua palavra ao nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua vida, que Deus cuide da minha vida, e faça de nós homens e mulheres, independente da idade que tenhamos, felizes e abençoados. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso encontro desta noite. Deus nos deu mais um domingo, nos deu a oportunidade de iniciarmos mais uma semana. Você parou hoje e cultuou com a gente, e eu tenho certeza de que Deus trouxe bênção à sua vida. Quero agradecer aos de longe, bem como também aos de perto. Aos de longe a gente os vê de uma forma um pouco mais
diferenciada, porque eles fizeram a opção de estarem conosco, mesmo tendo podido participar com as suas igrejas, ou até já participaram com as suas igrejas também dos cultos. Eu quero dizer da nossa alegria em poder contar com vocês também. Quero reforçar que você fique atento às nossas comunicações, nossas chamadas através do nosso grupo de transmissão, sobre alguma mudança que ocorrer em função daquilo que vai ser necessariamente daqui a um pouco a nossa volta presencial. Não sabemos ainda quando, estamos trabalhando para que aconteça de forma bastante natural, que a gente não se precipite, que a gente continue zelando por aqueles que precisam do nosso zelo quanto à questão da saúde, principalmente as pessoas mais experientes em vida, os jovens da terceira idade, não é isso? Então eu quero agradecer a vocês e dizer que a segunda igreja, ela continua tocando a obra. Nossos trabalhos têm sido incessantes, diariamente nós temos atividades envolvendo a nossa igreja, e quero pedir a você que você possa ficar atento a isso também. Há sempre alguma coisa acontecendo de boa, então não perca a oportunidade, trabalha conosco. Um abraço a todos vocês, e o desejo do meu coração de que todos tenhamos uma semana abençoada por Deus. Eu quero orar com você nesse instante, encerrando assim o culto de adoração ao nosso Deus, deste primeiro domingo do mês de junho. Já entramos, irmãos, na metade do ano 2020, e vamos em frente, vamos trabalhar, porque é tempo de trabalhar. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor nesse instante. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estarmos juntos como igreja, mesmo, Senhor, separados uns dos outros, mas sabemos, Senhor, que em lugares distintos, aqui na nossa cidade, ou em outra cidade no nosso país, alguém cultuou a Ti juntamente com a nossa igreja. Peço-te, Senhor, o Teu favor e as Tuas bênçãos sobre cada uma dessas famílias, ó Pai. Que esta semana que ora se inicia possa ser, Senhor, mais uma semana coroada de êxito, Senhor, coroada de bênçãos na vida de cada um dos irmãos. Rogamos-te, Senhor, por aqueles que estejam carecendo de necessidades especiais, que Tu os ajudes, bem como, Senhor, a nós também, para que dentro das nossas possibilidades possamos estender também, Senhor, aos necessitados a nossa ajuda. E agora, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos, sobre todas as igrejas espalhadas pelas residências, bem como sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém e amém.